Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, tivemos uma grande novidade agora. O Caxias Rei Sol aceitou a proposta do Vasco e o Pedro Raul já está praticamente fechado com o nosso clube. Vamos falar desse assunto. Também vamos falar da busca do Vasco por laterais. O Paulo Brax revelou isso na entrevista coletiva. Vamos falar a respeito aí da saída do Andrei Santos e também do Paulinho, né? Porque o diretor executivo do Vasco, Paulo Brax, esclareceu o porquê do Vasco não ter contratado o jogador que fechou com o Atlético Mineiro. Fiquem até o final, o vídeo está imperdível, mas já vai deixando o likezão aí para fortalecer, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias, novidades do nosso Vascão. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí. Vamos em busca de 200 mil inscritos, hein, cara? Compartilha com seus amigos vascaínos para ajudar demais. Muito obrigado aí a todos vocês que estão sempre aqui assistindo nossos vídeos. Bom, pessoal, como todo mundo sabe, hoje o Paulo Brax deu uma entrevista coletiva, né, cara? Uma entrevista muito esclarecedora para nós, torcedores vascaínos. E, claro, o ponto principal dessa entrevista foi a contratação do técnico Maurício Barbieri, né, cara? Foi oficializado a chegada do treinador, né? O Paulo Brax revelou que tanto ele e o Abel Braga estão contratados. O Barbieri será o nosso técnico dentro de campo e o diretor técnico do Vasco nos bastidores será o Abel Braga, meio que um superior do Maurício Barbieri. Barbieri que chega aí com uma certa desconfiança dos torcedores vascaínos, né? Com certeza o torcedor vascaíno não tem o que fazer, né, cara? Infelizmente, a 777 Partners escolheu esse nome pro Vasco e o que a gente tem que fazer agora é somente torcer para que dê certo esse nome, né? Um nome que tem uma grande rejeição pelos torcedores vascaínos. A grande maioria esmagadora não gostaram aí da escolha desse treinador. É um nome que, na minha opinião, não é um técnico vencedor, bem longe disso. É um técnico que é inexperiente ainda, né? Tá começando agora a sua carreira, não ganhou nenhum título, não ganhou o Campeonato Brasileiro, não ganhou Copa do Brasil e muito menos aí Campeonato Estadual, nem isso ele conseguiu ganhar. Mas o critério escolhido pela diretoria do Vasco foi o bom retrospecto que ele teria tido lá no Red Bull Bragantino, né? Não nessa temporada de 2022, porque nessa temporada foi ridículo o Red Bull Bragantino, né? Fez uma campanha muito abaixo pelo investimento dos caras e isso passa sim pelo técnico Maurício Barbieri. O Red Bull ficou, se eu não me engano, uma grande sequência sem vencer jogos, cara. Jogou a Série A do Campeonato Brasileiro somente para não cair e conseguiu se livrar do rebaixamento, mas foi muito pouco para o que o Vasco tem analisado aí para contratar ele. 160 jogos como técnico do Red Bull Bragantino, o Maurício Barbieri teve 63 vitórias, 47 empates e 50 derrotas. Ele teve aí 49,2% de aproveitamento, trabalhando lá no Clube Paulista. Um aproveitamento baixo, né, comparado com o que o Vasco poderia buscar no mercado, como por exemplo o técnico Cuca ou talvez um outro treinador aí. Essa última temporada ele foi muito mal, literalmente, e isso culminou para que esse aproveitamento dele caísse muito, drasticamente aí na Série A do Campeonato Brasileiro. O Paulo Brax confirmou que o Vasco vai ter a sua representação no próximo dia 12. Ainda tem que resolver algumas situações de jogadores que têm contrato ainda a ser resolvido com o Vasco, né, contrato para ser renovado, como o caso do Alex Teixeira e Nenê. Ele disse que o Vasco já fez sim a proposta para a renovação desses dois jogadores. O Alex Teixeira, ele está aguardando só a resposta do atleta. O Vasco não tem mais o que fazer, já fez a proposta. Se ele não quiser ficar no Vasco, ele obviamente vai sair do nosso clube e fechar com outro time. Hoje no Brasil, o Cruzeiro é o time que está interessado na contratação do Alex Teixeira. O Nenê está no Catar de férias, né, curtindo lá a Copa do Mundo, e o Paulo Brax revelou que quando ele voltar ao Brasil, terá uma reunião pessoal com o jogador para fechar esse negócio, ele permanecer no Vasco. Ele acha nada mais justo do que a permanência do Nenê, pelo que ele já fez com a nossa camisa, e principalmente nessa reta final de Série B desse ano de 2022. Deixa aí nos comentários aí se te agrada a chegada tanto do Abel Braga, que vai ser diretor técnico, e também o Maurício Barbieri, que enfim foi anunciado como técnico do Vasco. Nome que não agradou a quase ninguém, mas é o que temos para hoje, né? Bom, pessoal, na entrevista coletiva, o Paulo Brax também revelou alguns assuntos importantes, né? Um deles é o meio-campista Andrei Santos, né? Ele disse que não tem como garantir o que vai acontecer com o jogador. Ele revelou que gostaria muito que ele ficasse, mas o mundo está de olho no Andrei Santos e pode ser que ele seja assim vendido. O Paulo Brax não escondeu que o Vasco vai sim vender jogadores. Não tem essa de que agora o Vasco tem dinheiro, vai segurar atletas. Muito longe disso. O que ele disse é praticamente ao contrário, né? O Vasco vai valorizar esses atletas para vender eles no término ou no meio da temporada.
Eu acho que a filosofia do Vasco será de segurar o atleta para ele se valorizar e o Vasco vender ele para ganhar mais dinheiro e não vender a preço de banana, como fez aí já alguns anos atrás. Hoje o maior clube interessado no Andrei é o Newcastle. Se chegar a proposta oficial, o Vasco vai vender sim um atleta, porque o Paulo Brax já deixou bem claro isso. Eu acho que não tem mais como o torcedor querer a permanência do Andrei no Vasco, porque o próprio clube não vai ter condições de manter ele no elenco, porque não tem como cobrir, por exemplo, uma proposta de 30 milhões de euros, de 40 milhões de euros, o que é a multa hoje rescisória do atleta. Bom, e além do Andrei Santos, o Paulo Brax disse que a prioridade do Vasco atualmente é a lateral direita, sem nenhum lateral aí no elenco. O Paulo Brax admitiu sim que é uma grande prioridade do clube contratar laterais, já que todos os laterais que o Vasco tinha na temporada, todos eles foram embora, né? O Léo Matos não terá o seu contrato renovado, se encerra no término dessa temporada, no término desse ano, e está de saída do clube. O Matheus Ribeiro, fechado com o CRB, confirmado já também pelo Paulo Brax, e os outros jogadores aí são jogadores da base, né? Ele disse que o Vasco precisa buscar outros nomes no mercado, com certeza deve anunciar aí mais 2 laterais direitos aí para 2023, né? Ele também confirmou que o Vasco tem uma lista de 20 reforços, que vai iniciar as negociações para tentar fechar com todos eles, né? Ele sabe que é difícil, mas é a prioridade do Vasco hoje fechar com esses 20 reforços e não vai fugir disso, cara. O Vasco vai contratar, sim, 20 jogadores. Ele falou que esse período de contratações vai até abril. Até o término de abril, o Vasco fechará praticamente o seu elenco para o restante da temporada aí, Campeonato Brasileiro, se Deus quiser ainda, na Copa do Brasil. E o Campeonato Carioca vai ser um preparativo, vai ser meio que um laboratório para o Vasco na temporada de 2023. Bom, e ele também foi perguntado a respeito do Paulinho, né? Ele disse que fez uma reunião com o empresário do jogador e disse que o jogador estava totalmente fora do orçamento, né? Vale ressaltar que o empresário do Paulinho é nada mais, nada menos que quem, meu amigo? O Carlos Milk, Carlos Leite, né? Que mamou muito leite nas tetas do Vasco, né, cara? Ele que é o agente principal do Paulinho, é o empresário, né? Ele que levou o Paulinho para o Atlético Mineiro e, com certeza, o Vasco aí deixando bem claro que não teria condições de pagar, por exemplo, R$1 milhão de salário para um jogador como o Paulinho, que não vinha jogando tanto assim lá no futebol europeu, não estava em atividade, né? Ele estava mais inativo do que realmente atuando. Qualidade a gente sabe que o garoto tem, mas é um jogador muito caro e eu não sei de onde, literalmente, de onde o Atlético Mineiro vai tirar dinheiro para bancar essa contratação. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aqui da atualização do Pedro Raul. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Caxias Reysol aceitou a proposta do Vasco e o Pedro Raul será nosso novo atacante para 2023. O Vasco que teria feito uma proposta de 3,5 milhões de dólares, aproximadamente um pouco mais, um pouco menos aí, de 18 milhões de reais, dependendo da cotação do dólar do dia. O Vasco fez essa proposta e o Pedro Raul será o nosso novo jogador aí. Chega para ser o camisa 9 do Vasco na temporada, um jogador que foi um dos artilheiros aí do Campeonato Brasileiro da Série A. Deve ser um desses atletas que o Paulo Brax confirmou aí que tem fechados com o Vasco, né? Ele disse que é mais de um jogador fechado, né? Porque ele disse jogadores, né? Ele mesmo confirmou isso na entrevista coletiva e com certeza pode ser que seja assim o Pedro Raul e também o outro jogador, o Júnior Urso, tendo os primeiros reforços aí para 2023. O torcedor já não aguenta mais tanta demora para anunciar reforços, né? Ainda mais jogadores desse nível, né, cara? Não são jogadores da primeira prateleira. O Pedro Raul ainda está buscando seu lugar ao sol. É um bom jogador, ótimo reforço, mas ele ainda não está na primeira prateleira. É um jogador que se destacou muito no Goiás, mas ainda não é, por exemplo, um jogador de seleção. Como a gente espera que o Vasco contrate pelo menos 1 ou 2 jogadores de seleção para a próxima temporada, porque precisa sim ter jogadores de qualidade no nosso elenco. O Norusso é um jogador que já tem idade um pouco avançada, mas ainda tem um pé atrás do torcedor vascaíno, por conta dele já está com 33 anos, né? Vamos ver se vai dar tudo certo essas contratações e que o Vasco anuncie o quanto antes esses reforços para dar uma acalmada também no torcedor. Comenta aí embaixo aí o que você acha da aceitação do Caxias Reysol, da proposta do Vasco, e o Pedro Raul será nosso novo jogador. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Saudação vascaína a todos e é nóis.